Mateus, capítulo de número 24. Aleluia. Aleluia, Deus. Versículo 1, 2. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluia. Como é interessante, amados irmãos, que quando o culto se inicia, até as oportunidades acompanha o texto em que vai ser ministrado. Você olha como Deus trabalha corretamente dentro da igreja. Aleluia. Por isso eu sempre tenho falado, amados irmãos, que Deus nunca tirou a autoridade da igreja. É verdade. A igreja continua com a mesma autoridade. Aleluia. Da mesma maneira que foi no passado, é no presente. Aleluia, Jesus. Todo mundo encontrou? Podemos ler? Amém. Diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus saído do templo e ia se retirando, quando se aproximou dele seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Aleluia. Eles, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficaria aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Amém, amados? Poderia sentar. Amados irmãos, como é interessante é que esse templo, do qual os discípulos a representava para Jesus, mostrando como era interessante aquela construção. Talvez para nós hoje, como eu já tenho falado em várias passagens, talvez para nós hoje era um templo indestrutível. Era um templo que jamais poderia vir abaixo. Mas Jesus profetizou e ali foi se cumprido como Jesus profetizou. Pouco tempo depois, não demorou, já começa sendo cumprido lá no início, que já vem se arrastando e as profecias de Cristo já começaram a se cumprir há muitos e muitos anos. Nós vemos no versículo de número 3, vemos dali em diante que Jesus falou quando estava no Monte das Oliveiras com os seus discípulos, quando os seus discípulos interrogaram dizendo: mestre, diz-nos quando será a tua vinda e quando será o fim do mundo. Ei, amados, é interessante é que tudo já está preparado. A maioria destas profecias do qual falamos nesta noite já se cumpriram. É só preciso compreender a palavra, porque Jesus falou claramente em João capítulo 8, 32: conhecereis a verdade os libertará. Se procurarmos conhecermos a verdade, nós vamos se libertar da falta de entendimento, da falta de conhecimento. Já está sendo cumprido tudo aquilo que Jesus preparou e falou para seus discípulos, que o templo ia ser destruído. Ele não precisa de templo de parede, ele precisa de templo que anda, templo que se movimenta, templo que prega a paz, prega o amor, prega a amizade e a união. É o templo. Nós somos o templo do qual Jesus precisa. Porque se não fosse assim, amados, se Jesus quisesse templo de parede,
General Tito não tinha realmente destruído o templo. Amém. Nos anos 70, General Tito invade Jerusalém por 3 assaltos, aquela grande cidade. E ali não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada. Sabe por quê? Porque soldados romanos achavam que tinha ouro escondido no templo. E até o piso foi revirado. Então alguns discípulos, apóstolos que estavam ainda com os pés sobre a terra, ele pôde ver que a primeira profecia do Messias se cumpriu ali. Falar do templo é maravilhoso. Falar do templo bonito, lindo, maravilhoso. Firme na sua segurança. Era um templo poderoso. A palavra diz claramente que seus tijolos mediam 1 metro de altura, 1 metro de largura. Como poderia alguém profetizar na destruição de um templo desse? Mas Jesus precisa de você. Jesus precisa de mim. Jesus precisa daqueles que pregam a palavra com a verdade. Aleluia. Jesus fala claramente no versículo de número 4. Glória a Deus. E ele lhe respondeu: vinde que ninguém vos engane. Veja que ninguém se